E olha quem tá de volta mais uma vez. Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Comentem aí que eu quero saber. Bom, bora pra mais uma história aqui, eu espero que vocês gostem. Mete aquela bala no like, já que este é o único motivo pra eu estar fazendo isso, né? Pra agradar vocês, e eu preciso saber se tá agradando. Comentem o que vocês acharam dessa obra, se inscrevam no canal, e agora, bora pro vídeo. Mesmo olhando diretamente para o nosso herói, a mulher ao sofá tentava conversar com ele. Ele não estava sozinho, mas estava acompanhada por uma outra garota que era encantadora. Ao tentar despertar o personagem principal, as meninas começaram a conversar com o garoto, mas ele estava apenas refletindo sobre a origem de tanta beleza. O protagonista acreditava estar sonhando, e no fim das contas ele estava certo, pois ele se via cercado por monstros horríveis. Ao abrir os olhos com toda dificuldade, ele ficou irritado, percebendo que fora apenas um sonho, pois tudo parecia tão real. O menino não acordou completamente não, e ele se sentiu envergonhado. Ele pediu para as belezas do sonho pararem, pois estavam fazendo cócegas em sua bochecha. Então ele finalmente despertou e percebeu que ele não estava no braço de duas lindas mulheres. O jovem ficou seriamente frustrado e assustado ao perceber que na realidade um monstro de verdade havia o atacado. O cão de duas cabeças correu furiosamente em direção ao cara, abrindo a sua enorme boca para acabar com o nosso querido protagonista. Naquele momento o garoto reuniu toda a sua força para não ser derrotado. Ele pegou uma pedra que estava próxima, canalizou toda a sua energia no golpe e como resultado conseguiu evitar o perigo iminente. O nosso herói, agora fugindo do monstro mais rápido que conseguia, se chamava Xuan e durante todo esse tempo tentava sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico. Inicialmente o garoto chegou às terras ocidentais em busca de alimento, mas não esperava encontrar-se uma situação tão perigosa após uma breve pausa. O protagonista conseguiu se livrar do cão de duas cabeças e ficou aliviado por ele não ser uma criatura especialmente forte. Ele parou, olhou para trás e tentou recuperar o fôlego após a corrida intensa para escapar do monstro. O dia começava a escurecer e mover-se nesse mundo repleto de criaturas perigosas era extremamente arriscado e cansativo também. Pô, se imagina, né? A melhor decisão para o nosso herói era retornar à base. Mesmo enfrentando a fome, ele se dirigiu às ruínas do hospital abandonado, onde ficava a entrada do abrigo número 404. Ao entrar na construção, o protagonista foi recebido por portas brilhantes onde o número da base estava escrito. Apesar da aparência desgastada no exterior, havia muitas coisas que eram extremamente úteis no interior. Um momento depois, o jovem entrou em uma enorme base equipada com diversos equipamentos. Um assistente robótico, cujo número de série era 777, aproximou-se rapidamente, feliz pelo retorno do cavaleiro. Ele começou a girar ao redor de Xuan, informando que o professor tinha uma nova tarefa. O garoto irritado destacou que ele havia saído apenas ao meio-dia. O principal papel do personagem principal nesse mundo era administrar esse refúgio. Esse prédio pertencia totalmente a quem? A Xuan, e era um abrigo, rapaziada, relativamente seguro. Nessas terras devastadas havia uma grande quantidade, na verdade uma quantidade limitada de suprimentos, mas era suficiente pelo menos por um tempo. Com o administrador responsável, nosso protagonista tinha uma gama de responsabilidades. Eles estavam usando a internet terrena para atrair pessoas para este mundo, chamado de jogadores. Ele mesmo havia se mudado para cá há 5 meses e agora considerava o trabalho um tanto quanto ideal para ele. Os internautas não podiam acreditar que uma empresa estava prestes a desenvolver um jogo emocionante de realidade virtual hiper mega realista. Um dos participantes do chat, no quarto dos homens, pensou que o seu amigo provavelmente havia exagerado nos jogos, imaginando se essa tecnologia militar realmente fosse existente ou coisa desse garoto que estava ficando lelé da cuca. Eles focaram no jovem primeiro. Rapidamente ele começou a digitar freneticamente no teclado, tentando se comunicar, no seu pensamento para os outros internautas. No fim, uma mensagem do chat surpreendeu e irritou um usuário do apelido Light, que enviou um link para um site, convidando todo mundo a experimentar um jogo por si mesmo. Esses eram todos os truques do personagem principal que recrutar o máximo de pessoas possíveis tinha isso em mente. Neste mundo, isso era possível com a ajuda de enganos e da atratividade do site que tentava atrair jogadores do país de Wuhan para caírem na armadilha e virem para este mundo que, diga-se de passagem, não é muito agradável não. Xuan observava o processo com um sorriso, sabendo que havia pessoas suficientes para completar a tua tarefa. Como um administrador do jogo, ele deveria receber uma recompensa, como um colete à prova de balas e também 5 pontos de bônus de proteção. Apenas 5 meses antes, Xuan estava na Terra, trabalhando como um gerente de vendas comum. Naquele dia, após um grande escândalo, decidiu comemorar tanto tomando uma bebida cercada por belezas exuberantes.
De repente ele sentiu uma forte pressão no peito e após ouvir o som de alta frequência, a sua consciência, ó, disappear, entendeu? Desapareceu. Ao abrir os olhos, ele viu um mundo cinza e completamente destruído, totalmente diferente. Inicialmente ele achou que era uma brincadeira e que tava num set de filmagem de alguma série, filme, sabe-se lá Deus o que. Tentou desesperadamente sair daquele lugar horrendo, mas logo descobriu que o lugar era muito maior do que ele imaginava. O pior é que Chuang esperava ver o seu reflexo na poça e perceber que havia se tornado outra pessoa. Naquele momento ouviu novamente o mesmo som de antes. Surgiu um alerta do sistema dizendo que o necrófago Chuang estava online. Ele olhou para o aviso com muita surpresa, não acreditando que ele havia se tornado necrófago no mundo pós-apocalíptico. O seu primeiro pensamento foi em chamar a polícia, mas o seu telefone e os seus outros pertences estavam no bolso de outra pessoa. Vagou sem rumo pelo deserto o dia todo até sentir uma fominha. Precisava encontrar algo para se alimentar, mas para sua surpresa, encontrou um assentamento humano na rua Beth, operando ativamente. Chuang foi recebido por várias pessoas, decidindo que o garoto encontrasse comida para eles e aproveitando até para obter informações sobre aquele mundo novo em que ele se encontrava. De repente alguém o atacou colocando uma arma na sua cabecita. Um homem estranho ordenou que ele não se movesse, afirmando que o refúgio tinha recebido um convidado indesejado. Chuang nunca ouvira falar aquela língua antes e presume que fora jogado ali de outro mundo. Atrás dele estava o servo Walter, segurando uma arma. Chuang não entendia nada e também, rapaziada, não estava conseguindo falar o coitado. Ele se virou para o Walter com um sorriso, pedindo para que ele esperasse um minutinho enquanto explicava a sua situação e tentasse pelo menos decifrar o que estava rolando, né? Naquele instante, uma bala quente de espingarda passou perto de seu rosto, quase o atingindo. Descobriu-se que o Walter estava mirando em um urso à sua frente e não no garoto. Finalmente, o homem libertou Chuang, ressaltando que o terreno baldio não era lugar para crianças brincarem e que ele não precisava estar perambulando por ali. E na realidade, rapaziada, nem deveria. Ele com toda a seriedade acrescentou que ao contrário, o jovem certamente se tornaria alimento para os monstros. Chuang estava bastante assustado, mas mesmo assim encontrou forças para pedir conselho ao velho com toda gentileza. Durante os meses da sua sobrevivência, o nosso herói começou a entender melhor essa realidade e soube que se tratava de um mundo paralelo àquele em que, há 211 anos, a Grande Guerra quase dizimou a humanidade. Desde então, a era pós-apocalíptica começou, trazendo não apenas muitos animais mutantes e esquisitos ao deserto, mas também saqueadores. Durante esses 211 anos, os bandidos evoluíram a um nível em que poderiam roubar facilmente pessoas normais. O protagonista, que estava ali há algum tempo, aprendeu o básico daquele mundo cruel, embora ainda houvesse algo que ele não entendesse. Afinal, porque ao passar pelo lugar onde apareceu naquele mundo, ouvia constantemente um som alto. Então ele decidiu que aquela era a fonte do som e foi até o hospital onde ficava o abrigo 404. A cada passo, o protagonista percebia o som ficando cada vez mais forte, indicando que ele estava na direção certa pelo menos. Ao entrar, Chuang viu portas brilhantes e percebeu que o som que o perseguia vinha dali. Resolveu descobrir tudo naquele momento e avançou resolutamente sem esperar encontrar um espaço tão grande sobre o hospital. Ao chegar ao lugar exato, nosso herói ficou impressionado com a sua descoberta. Chuang viu enormes portas diante de si e não conseguia nem acreditar que aquilo fosse realmente um abrigo escondido ou coisa do tipo. O som vinha do centro da porta e ordenou ativá-la de imediato. Ele colocou a palma da mão sobre a porta e surpreso viu que as suas pegadas ainda funcionavam para ativá-la. A porta se abriu revelando o abrigo 404, preparado para a sobrevivência. Em seguida, um robô assistente emergiu da completa escuridão como se fosse um fantasma. Inicialmente não parecia amigável, tá rapaziada? Mas o protagonista ficou apavorado, achando que ele havia liberado um tipo de monstro ou um fantasma. O robô se aproximou do nosso protagonista que estava paralisado, sem nem saber o que faria com aquela criatura misteriosa. Porém, o bicho metálico levantou as patas e começou a explicar ao novo patrão que ele era apenas um pequeno assistente. O assistente informou que Chuang agora se tornaria o administrador do abrigo 404 e que também foi notificado pelo sistema em seguida. Ele prometeu ajudar o administrador em suas tarefas e o nosso herói realmente não estava esperando receber essas missões. Bom, pelo menos não por agora, né? O robozinho explicou que o chefe deveria usar a internet para pedir aos jogadores que ajudassem a restaurar o que foi deixado inacabado. E quando a tarefa fosse concluída, ele e o grupo receberiam uma recompensa para upar de level. Chuang ficou contente percebendo que havia encontrado uma forma de se conectar com a Terra a partir daquele mundo estranho. O assistente destacou que o abrigo podia se conectar a um mundo paralelo e tinha até um site oficial. Todos os jogadores cadastrados para participar do jogo receberiam um número e os seus dados seriam incluídos na lista de moradores do abrigo. O administrador tinha o direito de decidir
quem poderia entrar no jogo ou não. Graças aos recursos do sistema, os equipamentos do jogo seriam enviados para as casas dos jogadores, permitindo que eles se transportassem facilmente para um outro mundo, desde que usassem capacetes de jogo. Conectar-se com um dos clones disponíveis no abrigo. Xuan tinha certeza de que sempre havia uma saída e estava feliz por encontrar uma brecha. Ele queria chamar seu assistente, mas achava o número de série muito rude, então decidiu nomeá-lo de Seven. Levantando as mãos, Seven ficou severamente feliz pelo novo nome e começou a circular ativamente ao redor do seu chefe, o que fez o Prota pensar que o robô tinha um problema muito técnico ou era algum parafuso a menos, igual aquele teu amigo esquisito que fica gritando: Blox Fruit não é bom. Não liguem pra essas pessoas, pelo amor de Deus. Xuan exalou calmamente, percebendo que, embora seu assistente fosse uma máquina, ainda se comportava como se fosse uma mera criança. Ele achava o assistente um pouco bobão, mas a habilidade de convocar jogadores e reuni-los era muito atraente para ele. Então ele relevou essa pequena desvantagem que teria com esse companheiro maluco. Naquele momento, o menino percebeu uma nova tarefa: convencer pelo menos 4 jogadores a se cadastrarem para participar dos eventos do game. Uma das vítimas, o Wii do protagonista, finalmente clicou no link e não podia acreditar que um jogo tão hiperrealista realmente era existente na face da Terra. Será que eles tiveram acesso ao GTA 6, rapaziada? E a gente não tá sabendo? Os jogadores lá no chat lá de mensagem discutiam ativamente sobre o game mencionado pelo usuário Light, e por sua vez era cético e acreditava que era impossível divulgar um jogo com uma marca tão antiga através da publicidade no chat. Afinal, rapaziada, isso não iria atrair nenhum jogador, né? Naquele momento, o protagonista digitava furiosamente no computador do abrigo número 4, tentando atrair pelo menos um jogador. No final, resolveu encerrar a conversa e mandou o link no chat para que os interessados pudessem se juntar ao seu time. E ainda se questionava sobre a existência desses games, mas alguns aspectos o atraíam. A primeira coisa que ele pensou foi que todas as mulheres e esposas que ele criou no jogo anterior que ele havia jogado, usando mais de 200 mods, poderiam agora ser reais e, bom, realistas, rapaziada. Ali ó, no tete a tete. Pensando nisso, o jogador ativo de Skyrim começou a sonhar com belezas inestimáveis. Um estudante universitário, acreditando no conhecimento, decidiu usar uma abordagem científica para explorar a nova tecnologia. Então ele clicou no botão de registro para verificar o quão realista era esta tecnologia promissora que estava aguardando e, bom, estavam divulgando para eles de uma forma em massa. Após se registrar no game do site do jogo, o menino decidiu ir ao refeitório da universidade para preparar um lanchinho, rapaziada, ó, dar uma papadinha. Ele devorou seu frangão apimentado preferido, que considerava o melhor prato de toda a face da terra, e de barriga cheia voltou calmamente pro quarto. Ao entrar, ele ficou surpreso ao ver um pacote na mesa. O colega de quarto perguntou: o que tá rolando, seu louco? Achando que o menino tinha comprado algo pra ele, mas ele não entendia, pois não havia pedido nada. Então pediu aos amigos se alguém havia visto ou enxergado o entregador, mas ninguém sabia de onde vinha nada daquilo ali. Tudo parecia muito suspeito. Ao abrir a caixa, o jovem encontrou um capacete de realidade virtual para imersão total no jogo em que ele havia se cadastrado recentemente, na mais recente cadastração dele. Castração? Cadastramento? Eu não sei não, comenta aí, o que é? Surpreso com a rapidez da entrega, ele decidiu testar de imediato a funcionalidade do capacete. Diante dos seus olhos, o mundo começou a mudar. Embora sentisse desconforto, parei. Um flash brilhante apareceu, quase deixando o bichinho cego. Ele ainda não conseguia entender se o jogo havia começado ou não, mas não parava de pensar que encontraria lindas garotas no jogo hiper mega realista. O jovem estava certo de que veria as belezas no game e caminhou com todo prazer pelo portal brilhante, mas algo impediu o pobre coitado de iniciar o jogo. No final do corredor, ele foi saudado pela escuridão e uma notificação, avisando que faltavam exatamente 72 horas para o lançamento oficial do game. Ficou muito aborrecido ao ver essa notícia, porque ele mal podia esperar para conhecer as suas personagens favoritas num jogo hiper mega realista. Os vizinhos do albergue ficaram irritados também, porque o rapaz começou a bater nas paredes no meio da noite e finalmente mandaram ele calar a porcaria da boca. O Proto observava enquanto os jogadores recrutados discutiam no chat. Eles conversavam, rapaziada, animadamente sobre o fato de todos já terem recebido o kit do jogo, sem nem perceber como os pacotes foram entregues. Parecia que um fantasma havia feito a entrega, alguma coisa assim. As pessoas das casas também estavam preocupadíssimas com a facilidade com que os entregadores encontraram os endereços e entregaram equipamento a todos os jogadores, sem nenhuma restrição, sem nenhuma dificuldade. E bom, aparentemente era um fantasma. Socorro, salsicha. Alguns até sugeriram desmontar os fones de ouvido para ver o que havia dentro, né? Se tinha alguma escuta ou coisa do tipo. Cara, eu garanto que
escuta, só não sei se é essa que você tá achando. Afinal, não havia nenhum manual de instruções para montar o capacete também, e eles precisavam saber o que estava rolando. Então o nosso herói interveio na conversa dizendo que não podia revelar os segredos corporativos da empresa, explicando que ele tinha retirado 4 capacetes do jogo para os seus amigos. Ele também havia mencionado que a sincronização só pode ser feita com um usuário por vez, permitindo que apenas um criasse a conta. Os participantes do chat perguntaram se o jogo era pago e Xuan esclareceu que era gratuito, mas a empresa tinha um orçamento limitado, então ninguém iria pagar pelos testadores recrutados não, rapaziada. Eles ficaram encantados com a notícia e começaram a enviar mensagens de apoio ao novo amigo. Bom, o protagonista estava satisfeito por ter pensado em escrever para eles. Xuan fez uma pausa no computador, lembrando que após a morte do seu vovozinho, cortou todos os laços com os seus parentes, de modo que só o seu desaparecimento na Terra. Todos acreditaram então que ele tinha morrido. Ele sabia que agora só podia confiar, em si mesmo. Xuan voltou para o trabalho pedindo ao assistente para adicionar um fórum de páginas wiki, uma área para o upload de conteúdo multimídia no site. Ele acreditava que muito trabalho manual na fase inicial poderia atrair mais jogadores homens, então a página principal deveria chamar a sua atenção, né, rapaziada? Além de informar sobre o jogo, o site deveria motivá-los a jogar por meio de uma interação com os usuários, para que pudesse adicionar um chatbot criado por inteligência artificial. Oh, Jesus! Aquela inteligência artificial da operadora da internet ninguém merece. Nosso herói planejava, rapaziada, criar várias garotas robôs para interagir com jogadores reais e fazer com que eles se apaixonassem por lindas garotas robóticas. Xuan instruiu o assistente a preparar o site para o lançamento do game nos próximos 3 dias. De repente, Seven perguntou ao administrador por que é que ele enviou apenas 4 capacetes e já haviam registrado 11 pessoas. Isso nem fazia sentido. Mesmo que ocupassem apenas 10% dos tanques clones na área B1, Xuan explicou que não havia suprimentos o suficiente para alimentar tanta galera assim, e nem as capacidades do administrador permitiam forçar os jogadores a usarem capacetes e nem trabalharem para ele. Então ele decidiu criar esses 4 personagens e o assistente concordou que até que fazia sentido, viu? Apesar de não ser as melhores da escolha. Ele enfatizou que esses jogadores seriam suficientes para completar as tarefas do sistema e então pediu ao chefe que o personagem coletasse a recompensa principal e leu o nome do prêmio: a armadura de nanocarbono. O sistema de tecnologia havia informado que este colete à prova de balas absorve de uma maneira eficaz a energia cinética das balas, dispersa os danos recebidos e oferece um certo grau de resistência a cortes e também a perfurações. O robô relatou que a armadura não era tão valiosa quanto o bônus de uma caixa aleatória que o aguardava. O Seven explicou que caixas de diferentes níveis poderiam fornecer recompensas variadas, como comida, remédios ou até mesmo weapons. Xuan imediatamente começou a se questionar se deveria gastar 5 pontos em uma caixa comum para obter comida ou economizar 100 pontos e conseguir uma arma. Bom, talvez, né, sabe-se lá. Enquanto o menino pensava em sua difícil decisão, o robolito ali anunciou que havia surgido uma nova tarefa e que pediu ao administrador para dar uma boa revisada. A nova tarefa era que o nosso herói deveria preparar um gerador pelo qual ele receberia 100 pontinhos de bônus. Ao ver essa recompensa, Xuan decidiu que usaria os pontos obtidos com essa tarefa para abrir uma caixa com armas e por hora abriria sim uma caixa comum. Após abrir um dos compartimentos, as recompensas da caixa comum apareceram. O protagonista não esperava que por 5 pontos receberia apenas alguns doces e biscoitinhos compactados. O garoto ficou frustrado e pensou que isso era muito pouco, pois não parecia uma criança que só queria doce e ele nem queria parecer, né, rapaziada? A mensagem escrita no idioma local sugeria que havia criaturas neste mundo mais adequadas para exploração do que jogadores. O primeiro gerente do Vault, número 404, deixou esse conselho como um ovo de Páscoa para o sucessor, mas Xuan ficou irritado porque esse estranho se atreveu a roubar um dos seus itens. No final, nosso protagonista pensou que se alguém pudesse desenvolver mais tecnologias em uma era de quase extinção da humanidade e disfarçá-la como um jogo, essa pessoa era um gênio, brilhantíssimo. Então Xuan decidiu perguntar ao Seven se ele conhecia o primeiro nono, mas ele não lembrava de nada porque a sua programação foi iniciada quando o novo chefe assumiu, então não tinha como ele saber de um passado em que ele praticamente nem existiu. O protagonista pediu ao assistente do abrigo que verificasse, sugerindo que algumas informações sobre o primeiro administrador poderiam estar salvas no banco de dados do abrigo. O robô exibiu informações mostrando que já se passaram mais de 100 anos desde que o administrador anterior transferiu os direitos de gerenciamento do abrigo. De 225 a 229, uma grande guerra estourou neste planeta outrora próspero, e ambos os lados usaram todos os meios possíveis para aniquilar quase tudo na face da Terra. Segundo os registros, o inverno nuclear destruiu quase todos os vestígios da civilização humana, mas ainda não havia informações sobre o primeiro administrador, que provavelmente estavam perdidas ao decorrer do tempo, né, rapaziada? Xuan decidiu adiar a busca por informações para mais tarde, por enquanto ele queria se preparar para a chegada dos jogadores e também visitar o centro de processamento. Seven estava muito preocupado
conversado com o seu ADM. Com tristeza, a voz perguntou quando que ele iria voltar para a base. Ele respondeu que a data limite era o final do terceiro dia, às 8 horas da manhã. O nosso protagonistazinho foi ao acampamento de sobreviventes em busca de suprimentos para sua base. O caminho do abrigo até Bat Street estava cheio de perigos e nem o rato podia passar despercebido pelas hienas de duas cabeças. Aqueles bichos eram terríveis. Finalmente as duas hienas se viraram abruptamente porque perceberam a presença do prota, e o mesmo reagiu de imediato percebendo que estava em uma situação extremamente complicada, meus rapazes. Especialmente para quem nem sabia como iria salvar sua vida agora, né? Era ou ia de arrasta ou ia de arrasta. De acordo com as pessoas que sobreviveram, essas criaturas haviam se tornado mutações devido à exposição à radiação gama. Bom, a exposição extrema, o que reduziu seu poder de combate, mas mesmo assim o nosso herói não se desesperou e pegou um cano ideal para se defender contra monstros. Ele tinha certeza de que com uma arma ele poderia lutar contra duas hienas e ao mesmo tempo isso não seria tão grande problema assim, afinal ele poderia atacá-las simultaneamente. No entanto, o jovem acabou por perceber que não havia necessidade alguma de lutar até que as criaturas os descobrissem, e aparentemente ainda não tinham não. Embora os mutantes fossem a maior ameaça, ainda existiam sobreviventes fortes e sobreviventes fracos, e criaturas como trepadeiras e outros monstros mutantes eram assassinos naturais. Hienas de duas cabeças não eram muito fortes, mas eram inteligentes, frequentemente enviando 1 a 2 grupos de matilha para reconhecimento. Ver uma barata mutante certamente significava que havia muitas outras escondidas na escuridão. Mesmo sendo comuns, esses insetos ainda representavam um perigo para os sobreviventes, um passo em falso. E aí, na maioria dos casos, uma pessoa acabaria batendo as botas, rapaziada, se desvivendo, indo para as cucuias, fechando o paletó de madeira. Enquanto isso, o prota chegou com segurança no centro de reciclagem, próximo à casa do chefe da cidade. Ele decidiu que precisava ir ao centro de processamento para obter fichas e comprar suprimentos. Caso contrário, os jogadores que chegassem morreriam de fome. O prota trouxe pilhas e cola para pesar na balança, mas não teve resultados. O velho Charlie, dono do centro de reciclagem, deu ao nosso prota 3 fichas pelo material que ele trouxe. Explicou que as pilhas eram boas, mas a cola era de qualidade medíocre, comprando ela pela metade do preço. Sugeriu ao menino que comprasse algo decente. Ele perguntou de imediato se Charlie tinha uma arma, mas o velho riu, dizendo que ele não tinha tal coisa, e disse que precisava estocar combustível e comida, pois o inverno se aproximava, e o que estava por vir para eles, rapaziada, não era coisa boa não, e não seria fácil.